Olá a todas e a todos, eu sou o professor Bruno de Aitaí de Prata, docente do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é a disciplina de Fundamentos da Economia, disciplina lotada no Centro de Tecnologia e ofertada pelo Departamento de Engenharia de Produção para todas as engenharias do CT. Na aula de hoje, nós iremos versar sobre um assunto muito importante da macroeconomia, que é a medição da renda nacional. Estamos utilizando nesta videoaula o material didático de apoio ao professor, fornecido pela editora Cengage Learning, que publica no Brasil o livro Introdução à Economia, de Gregory Mankiw, uma tradução da 6ª edição norte-americana. Portanto, estou referenciando o material didático de apoio ao professor, fornecido pela editora. Depois de ler esse capítulo, é de suma relevância que o aluno ele se aproprie do referencial teórico sobre o tema, não se atenha a assistir essa videoaula. Ele responde às seguintes questões: o que é Produto Interno Bruto? PIB. Como o PIB está relacionado à renda total e aos gastos de uma nação? Quais são os componentes do Produto Interno Bruto? Como o PIB é corrigido pela inflação? O PIB mede o bem-estar da sociedade? Então, são questões muito interessantes que o aluno poderá responder ao término nesse capítulo. Então, nós temos aqui duas definições: a microeconomia, que é o estudo de como as famílias e as empresas individuais tomam decisões e interagem umas com as outras nos mercados. É o que nós vimos em aulas anteriores, na questão inerente à oferta, à demanda, à elasticidade, ao mercado dos fatores de produção. A macroeconomia é o estudo da economia como um todo, que ela irá se preocupar em dados agregados, em medidas de desempenho de países, do próprio globo, de estados, etc., indicadores socioeconômicos, entre outras questões. Receitas e despesas. Então, produto interno bruto é um indicador baseado em um modelo que tende a refletir a renda total de todas as pessoas da economia. O PIB também mede a despesa total com os bens e serviços produzidos na economia. Nós vimos na aula 2, pensando como economista, que para a economia como um todo, a renda deve ser igual à despesa, pois, para cada unidade monetária de despesa de algum comprador, corresponde à unidade monetária de renda para um vendedor. Era o diagrama do fluxo circular, que é uma representação simples da macroeconomia. É um modelo, que nós estudamos na aula 2. Ele ilustra o PIB como despesa, receita, pagamentos do fator e renda. Então, nós temos algumas questões preliminares ao conceito de PIB. Os fatores de produção, que nós vimos há 2 aulas atrás, que são os insumos como trabalho, terra, capital e recursos naturais. E os fatores de pagamentos, que são os pagamentos feitos aos fatores de produção, por exemplo, salário e aluguel. Então, do diagrama do fluxo circular, nós temos 2 classes de atores: as famílias, que possuem os fatores de produção e compram e alugam para as empresas por renda. E eles consomem bens e serviços das empresas. As empresas, por outro lado, compram e arrendam os fatores de produção das famílias e utilizam para produzir bens e serviços, os quais são vendidos e prestados para as famílias. Então, as empresas oferecem bens e serviços para as famílias e são remunerados por isso, gastos. E receita, a empresa ela oferece bens e serviços, para as famílias, e os gastos das famílias são as receitas das empresas. De modo análogo, as famílias oferecem terra, capital e trabalho no mercado de fatores de produção para que as empresas possam produzir e prestar serviços. Elas vão, por meio de salários, aluguéis e lucro, acarretar em renda para as famílias. E isso faz com que a economia circule,
O comércio pode ser benéfico para todos, como nós vimos na aula que versava sobre os princípios da economia. O que o diagrama do fluxo circular omite? O governo, que recolhe impostos e compra mercadorias e serviços. O governo tem um impacto muito grande no PIB, como nós vamos ver a posteriori. O sistema financeiro, que combina os fundos dos poupadores com a demanda dos mutuários por empréstimos. E o setor estrangeiro. A economia não se atém ao limite geográfico. Existe o comércio de bens e serviços, ativos e moedas com os residentes do país. Então, o produto interno bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período de tempo. Os bens são avaliados com base no seu preço de mercado. Portanto, todos os bens são medidos nas mesmas unidades. Por exemplo, dólares nos Estados Unidos ou reais no Brasil. Exclui-se aquilo que não tem valor de mercado, como tarefas domésticas que você faz para si mesmo. Então, por exemplo, eu sou engenheiro, tenho mestrado e doutorado, a minha hora de trabalho tem um valor de mercado. E eu vou lá na minha residência e costumo lavar muita louça, né? E aquela atividade de lavar louça que eu estou executando para a minha família, ela não é contabilizada no PIB, né? Embora exista um custo com isso, né? Então, aí nós vimos aqui em amarelo o valor de mercado, ele está destacando aqui. Aí todos, né? Aí nós temos bens finais. São bens que são destinados ao consumidor final. E nós temos bens intermediários, chapas, cabos, bobinas, placas de granito, são utilizados como componentes ou ingredientes para a produção de outros bens. Então, o PIB inclui apenas os bens finais, já que eles agregam o valor dos bens intermediários utilizados na produção. Então, não se conta duas vezes, né? Você utiliza uma chapa para produzir uma máquina, você não vai contar na venda dessa chapa, depois na venda da máquina. É contada apenas uma vez no produto final, certo? Aí tem uma questão também sobre os itens usados. Existe um mercado de bens usados. Você compra um carro seminovo, né? Ele não vai computar no PIB, ele já foi computado quando ele era um carro novo. Então vejam que existe uma complexidade muito grande na medição dessa riqueza, né? Aí temos aqui os serviços finais, né? O PIB é todos os bens e serviços, né? O PIB inclui bens tangíveis, como DVDs, bicicletas, bebidas e serviços intangíveis, lavagem de roupas, espetáculos, telefonia. Então, tanto bens como serviços são contabilizados. O bem inclui apenas os bens produzidos no presente, certo? Os itens produzidos no passado são desconsiderados. O exemplo que eu me antecipei dos veículos seminovos. Então, em um país, o PIB mede o valor da produção dentro dos limites geográficos de um país. Portanto, os itens criados serão incluídos no PIB de um país se forem produzidos internamente, independente da nacionalidade do produtor. Então, nós temos um brasileiro que tem uma plantação de uvas no Chile, ele pode vender um vinho produzido no Chile, no Brasil, mesmo ele sendo brasileiro, aquilo não vai contar para o PIB brasileiro, e sim para o PIB chileno, certo? Em um dado período de tempo. Então, existe um período de planejamento, o qual, em geral, é anual ou trimestral. Então, quais são as componentes do PIB? Essa equação foi proposta por Keynes, é uma grande contribuição que Keynes deu para a economia. O PIB tem 4 componentes: consumo, C, investimento, I, compras governamentais, G, exportações líquidas. Então, o PIB é o somatório de C mais I mais G mais EL.
Vamos versar sobre essas componentes. O consumo é a despesa total das famílias em bens e serviços. Um comentário sobre os custos da habitação. Para os locatários, ou seja, a pessoa que aluga um imóvel, o consumo inclui o pagamento de aluguel. Para o senhorio, ou seja, o proprietário, o consumo inclui o valor do aluguel da casa, mas não o preço da compra ou pagamentos da hipoteca. Então veja como é complicado medir esse consumo. A despesa total das famílias em bens e serviços, excluindo-se despesas com habitação e infraestrutura, né? Que isso vai entrar como investimento, tá certo? Quando eu falei infraestrutura, eu poderia ter dito no caso das famílias, bens de capital, né? No Estado, que a gente poderia falar em bens de capital e infraestruturas. Então, o investimento é a compra de bens que serão utilizados no futuro para produzir mais bens, né? Ele inclui gastos com bens de capitais, máquinas, ferramentas, equipamentos, estruturas, plantas de produção, edifícios, residências. Então, note que os gastos com habitação não entra como consumo, mas como investimento. E os estoques são os itens em inventário, bens produzidos, mas que ainda não foram comercializados. Então, nesse sentido, a palavra investimento não tem uma conotação da compra de ativos financeiros no mercado de capitais, por exemplo. Nós temos os gastos governamentais. Incluem os gastos em bens e serviços dos governos municipais, estaduais e federal. Então, um exemplo, aqui no estado do Ceará, a Universidade Federal do Ceará, ela tem o segundo maior orçamento do estado. Se ela fosse um município, teria um orçamento inferior apenas à capital Fortaleza. E teria uma população, considerando servidores e discentes, que seria aproximadamente o sexto ou sétimo município em população. Então, uma instituição como a UFC, ela compra energia elétrica, serviços de telecomunicações, água tratada, esgoto, suprimentos, inclui terceirizados, né? Isso para as esferas estadual e municipal da mesma forma, né? Então, essas compras governamentais, elas, na perspectiva keynesiana, elas movimentam aquele diagrama do fluxo circular. Então, esses gastos governamentais, eles excluem seguridades sociais ou benefício do seguro-desemprego e não trata de compras de bens e serviços, né? Ficou um pouco confuso aqui, né? Exportações líquidas, que seriam exportações menos importações. As exportações é a balança comercial, né? As exportações representam os gastos estrangeiros na economia e as importações são as porções do consumo, investimento e gastos governamentais que são gastos em bens e serviços produzidos no exterior. Então, a soma de todos esses componentes do PIB resulta naquela equação que nós já havíamos apresentado. Então, o PIB dos Estados Unidos em 2012, os valores percentuais. Então, você vê aí um PIB de 15 trilhões, né, de dólares. Temos que 71% era consumo, 13% investimento, 20% gastos do governo e menos 3% exportações líquidas. Então, os Estados Unidos estão comprando mais bens e serviços do exterior, o que está dando aí um valor negativo das exportações líquidas, né? Então, aprendizagem ativa. Nos casos apresentados a seguir, explique como o PIB e cada um dos seus componentes podem ser afetados, se eles forem de fato afetados, né? Débora gasta $200 para pagar ao marido um jantar no melhor restaurante de Boston. Sara gasta 1.800 unidades monetárias em um notebook para o seu negócio editorial. O notebook foi fabricado na China. Joana gasta 1.200 unidades monetárias em um computador
para usar esse negócio de edição. O modelo do ano anterior está em promoção por um ótimo preço de um fabricante local. Então não é um produto novo, né? A General Motors, a Chevrolet, gasta 500 milhões de unidades monetárias na fabricação de carros, mas os consumidores só compram 470 milhões. Existe aí um estoque, né? Então, no caso aí da Débora, há um aumento de $200, né, unidades monetárias no consumo, o que vai impactar positivamente no produto interno bruto. No caso da Sara, o investimento sobe para 1.800, né? As exportações líquidas caem em 1.800 e o PIB continua inalterado. Isso porque o PIB, o produto foi fabricado no exterior. Então a Joana gastou esses 1.200, né, no computador usado, então não ocorre uma alteração e os investimentos não mudam porque o computador foi fabricado no passado e não conta duas vezes, né? A General Motors investiu nessa fabricação de veículos, então o consumo aumentou 470 milhões e o investimento em estoques aumentou 300 milhões. São duas componentes diferentes daquela equação, em que Y representa o PIB, e o PIB subiu então 500 milhões. Então nós temos o PIB real e o PIB nominal. A inflação ela pode distorcer as variáveis econômicas, né? A inflação seria um aumento da massa monetária em circulação em um dado país. Então, o PIB nominal é o resultado dos valores com base nos preços correntes. Não existe uma correção da inflação. Então, o Brasil, se não me engano, nos últimos anos, teve o segundo maior PIB nominal do mundo, inferior apenas à China. Essa aula foi gravada em 2018, em maio de 2018. E o PIB real é um valor mais verossímil, porque ele considera um ano base de planejamento. E existe uma correção da inflação. Então, ele vai mensurar a produção real. Então, o PIB nominal, nós não sabemos se o aumento do PIB nominal se refere ao aumento da produção propriamente dita ou ao aumento do nível dos preços. No PIB real, como nós estamos fazendo essa correção, nós conseguimos avaliar se esse aumento se deveu realmente à produção ou ao nível dos preços, né? Então, nós temos esse exemplo aqui, considerando aí dois produtos, pizza e esse latte, nem desconfio que seja esse latte. Aí nós podemos fazer uma comparação do PIB nominal. O PIB nominal vai ser o preço vezes a quantidade de cada um desses produtos. Em 2011, 10 unidades monetárias vezes 400 pizzas, mais 2 unidades monetárias vezes 1.000 lattes, o que vai dar um valor de PIB de 6.000 unidades monetárias. Então, sempre no PIB nominal variam os preços e as quantidades ano a ano. Então, considerando esses 2 anos consecutivos, houve um aumento de 37,5% do PIB entre 2012 e 2011. Entre 2013 e 2010, o aumento de 10.800 em relação a 8.250 consubstancia no aumento de 30,9%. Então, se nós considerarmos agora o ano de 2011 como o período base do nosso planejamento, então nós iremos fixar o preço da pizza como 10 unidades monetárias e o preço do latte como 2 unidades monetárias. Portanto, o PIB em 2011, o PIB real é igual ao PIB nominal, porque os preços são os mesmos. Todavia, para os anos subsequentes, existe uma diferença. O PIB real vai ser 10, o preço de 2011, vezes a quantidade de 2012, que é 500, mais 2, o preço de 2011, vezes a quantidade de 1.100, que foi 7.200 unidades monetárias. Então, comparando 2012 com 2011, tivemos um aumento real de 20%, e comparando 2013 com 2011, nós tivemos um valor real de 16,7%. Certo? Então, a cada ano, o PIB nominal é medido com base nos preços correntes
E o PIB real é medido com base em preços constantes. Então, PIB nominal, preços correntes, atuais. PIB real, preços constantes, fixados do ano base de planejamento. Então, percebemos que o PIB real e o PIB nominal são iguais no início, pois o preço fixado é 2011, e o PIB real ele é inferior, né, ou igual ao PIB nominal. Então, percebemos que aqui o aumento do PIB nominal em 2012 e 2013 se deveu bastante à inflação. Pode ser feita uma comparação, inclusive, percentual entre esses valores. Certo? Então, a variação do PIB nominal reflete tanto os preços quanto as quantidades. A variação do PIB real é o valor do PIB que mudaria se os preços fossem constantes, ou seja, se a inflação fosse zero. Logo, o PIB real é corrigido pela inflação. Então, pegando esse gráfico, PIB real e PIB nominal nos Estados Unidos, no período de algumas décadas, nós percebemos aí que o PIB nominal... acabou de faltar energia aqui no bloco, pessoal, onde eu estou gravando essa aula, né? Existe essa discrepância aí entre o PIB real e o PIB nominal. Então, nós temos uma variável chamada deflator de PIB. O deflator de PIB é uma medida do nível geral de preços, ou seja, PIB nominal sobre PIB real vezes 100. Essa diferença entre o PIB nominal e o PIB real, o PIB nominal ele considera os preços e as quantidades correntes, não, os preços correntes, e o PIB real os preços constantes. Então, essa variação entre o PIB nominal e o PIB real vai consubstanciar na variação do PIB inerente ao aumento dos preços, ou seja, da inflação. Então, um modo de medir a taxa de inflação da economia é calcular o percentual de aumento no deflator do PIB de um ano para outro. Então, no caso daquele exemplo, nós temos que a diferença entre o deflator do PIB, né, entre os anos de 2012 e 2011, foi de 14,6%. E o deflator do PIB entre 2013 e 2012 foi de 12,2%. Né? Então, o deflator do PIB é calculado dessa forma, né? Relação entre o PIB nominal e o PIB real. Então, nós podemos aferir, né? Aqui é um outro exemplo, né? Que a inflação de 2012, entre 2012 e 2011, foi de 14,6%. E a inflação entre 2013 e 2012 foi de 12,2%. Então, isso que é a inflação, o aumento do nível dos preços. Então, um exemplo aqui de aprendizagem ativa, tomar esse exemplo bem A, produto A e produto B, em 3 anos, 2011, 2012 e 2013. Então, como exercício, eu peço que vocês calculem o PIB nominal de 2011, o PIB real de 2012, calcular o deflator do PIB de 2013. Né? Então, os valores vão estar aqui na planilha, aqui nesses slides. Não irei discorrer sobre eles verbalmente, eu quero que vocês façam isso como exercício. Né? Vocês têm aqui a possibilidade de calcular a inflação entre esses anos 2011, 2012 e 2013 com os dados que vocês dispõem aqui. Então, recomendo que vocês façam isso como exercício. Calculem essa inflação. Então, está aqui o deflator do PIB, né? Que é a relação entre o PIB nominal e o PIB real. E, finalmente, nós vamos falar aqui sobre PIB e bem-estar econômico. Então, o que acontece? O PIB, ele reflete a riqueza de um país. Então, um dos princípios da economia nos afirma, segundo o Mankio, que a qualidade de vida em um país é proporcional à sua capacidade de produzir bens e serviços. Entretanto, o PIB não é uma medida perfeita de bem-estar. Ele mede a riqueza, contudo, ele não mede a distribuição dessa riqueza. Então, o Kennedy, presidente democrata dos Estados Unidos, fez uma crítica contundente sobre a utilização do PIB. Né?
ele não leva em consideração aspectos qualitativos, né? A distribuição da rede, da riqueza, né? Então aqui ele tem esses comentários aqui do Kennedy, não irei lê-los, mas vocês devem lê-los aí com um pouco mais de atenção. Basta dar aí um pause no vídeo e verificar. Assim como naquelas tabelas que eu apresentei para vocês, eu recomendo que vocês pausem, copiem a tabela e façam aqueles exercícios. Então, o PIB ele não contempla a qualidade ambiental do ar, da água, ele não considera o lazer das pessoas, atividades que ocorram fora do mercado, como o cuidado de um pai que destina ao filho. Eu, por exemplo, os meus fins de semana é uma dedicação assim, e durante o dia, né, deixar os meus filhos no colégio, buscá-los, alimentá-los, banhá-los, né? Estamos em 2018, eu tenho um filho de 5 e outro de 3 anos, então eu destino grande parte do meu tempo aos meus filhos, né? E isso não é contabilizado, né? E uma distribuição equiparada da renda, nós vimos na nossa aula anterior sobre desigualdade e pobreza, essas questões um pouco mais qualitativas, né? Então, por que nós nos preocupamos tanto com o PIB? Com o PIB elevado, um país pode investir mais em educação, em proteção ambiental, em seguridade social, em saúde pública, em saneamento, etc., né? Muitos indicadores de qualidade de vida são correlacionados positivamente com o PIB. Por exemplo, PIB expectativa de vida, né? Existe uma relação muito forte aí entre PIB e expectativa de vida. PIB e alfabetização, né? PIB e uso de internet. Então, alguns dados apresentados aí pelo Mank. Mas, como nós vimos em aulas, na nossa discussão em sala de aula sobre a aula de desigualdade e pobreza, essa questão inerente à correlação não é uma questão consensual, né? Da casualidade entre duas variáveis, né? O produto interno bruto mede a renda total de um país e as suas despesas. O produto interno bruto é dividido em 4 componentes de despesa: consumo, que são as compras em bens e serviços; investimento, que são gastos com capital, infraestrutura, máquinas, equipamentos; as compras governamentais, que são os gastos das esferas municipal, estadual e federal; e as exportações líquidas, que é a balança comercial, a diferença entre importações e exportações. O PIB nominal é medido com preços correntes. O PIB real usa preços fixados de um ano base e é corrigido pela inflação. Então, esse aumento do nível de preços é mensurado pelo deflator de PIB, né? E esse deflator de PIB é utilizado para uma das formas de calcular a inflação. Na próxima aula nós vamos ver, aliás, não sei se é exatamente na próxima aula ou numa aula subsequente a esta, nós vamos medir o consumo. Então, por meio do índice de preço do consumidor, nós vamos ter outra forma de calcular a inflação. Então, o PIB é o principal indicador do desenvolvimento econômico de um país. Discordo, né? É do crescimento econômico. Desenvolvimento é crescimento econômico, inserção social e equilíbrio ambiental. Então, o PIB é o principal indicador de crescimento e, obviamente, ele tem um forte impacto no desenvolvimento. A Luz acabou de voltar aqui no meu gabinete, né? Por isso que eu fiquei um pouco... Na hora que a luz faltou, fiquei um pouco confuso, né? No próprio slide, por causa da situação, se apagaram aqui as luzes. Enfim, agora a luz voltou e eu fiquei aqui um pouco desnorteado também. Então é isso, pessoal. Esse é o último slide. Eu recomendo que vocês estudem um capítulo do Mank, se apropriem de material bibliográfico de qualidade, resolvam exercícios sobre o cálculo do PIB nominal, do PIB real, do deflator do PIB, da inflação. E essa questão qualitativa sobre o impacto do PIB na qualidade de vida de um país, no desenvolvimento, é uma questão que precisa ser debatida em grupos, tá certo? Eu agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.